Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje, segunda-feira, início de mais uma quinzena, dia 16 de maio. A gente vai comentar com vocês as principais variações em que o mercado teve no dia de hoje e eu vou comentar colocando um panorama atual do mercado. Então, nesse momento, o índice Bovespa tem uma alta de 0,41%, cotado a 52 mil pontos. E o dólar futuro ter uma queda de 1,10%. Os principais papéis que estão trabalhando no campo positivo. A gente tem Lojas Americanas, JBS, Lojas Americanas, Petrobras, Fibra e Petro 4. Já no campo negativo, destaque para a Goal, caindo 4,4% no momento. Em seguida, Pão de Açúcar, GGBR, CESP6 e Rumo 3. Rumo 3 é um papel que está na nossa carteira, não, temos gatilho para entrar na nossa carteira da Arena. Já no mercado internacional, DAX na Alemanha alta de quase 1%, França e Espanha trabalhando no campo negativo, enquanto o mercado asiático fechou em alta, Xangai com 0,84% de alta, e em seguida Japão 0,3%. Minério de ferro teve uma desvalorização de 0,37%, e as mineradoras mundiais aí negociadas em Londres trabalhando com alta, BHP 2,09% e a Rio Tinto 1% de alta. Já o petróleo WTI negociado no Texas alta de 3,4% e o Brent 2,05%. Essa daqui é a nossa carteira Arena que nós iniciamos todas as segundas-feiras, tá? Então nós temos aí cinco ativos em que nós iremos acompanhar para poder entrar nas operações. Então o que eu tenho? Eu tenho um compra em 4 papéis, são eles Vivit 4, MRV, Rumo 3 e Lojas Americanas. E a gente vai ficar vendido no índice futuro em 2 mini contratos se perder 51.700 pontos para redear a nossa carteira, tá certo? Então a gente tem aí alguns critérios, é uma carteira um pouco mais flexível para quem ainda não conhece a nossa carteira da Arena do Investidor. A gente tem alguns papéis, então alguns exemplos, tá? Todos os ativos que a gente recomendar para vocês, teremos entrada, redução parcial, alvo final da operação e o stop, tá certo? Então a gente sempre vai recomendar entradas e objetivos, tanto de gain quanto de prejuízo. A gente tem alguns critérios para iniciar nosso trade, então vamos supor, a gente está recomendando Vivit 4 a 43,60 compra. Esse preço tem que chegar até na quarta-feira no leilão de fechamento. Se não acionar a compra no leilão de fechamento, nós iremos cancelar esse gatilho e ele não vai acionar mais a nossa carteira. Lembrando que a gente tem um peso de 20% para todos os papéis, tá? Então são carteiras de 50 mil, 10 mil reais para cada papel e 100 mil reais, 20 mil reais para cada papel. Todos os trades são finalizados todas as sextas-feiras. Então eu vou começar indo agora para o gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa de um pouco mais neutro aí, uma leve alta de 0,10%. Vale ressaltar que nós estamos aí em dia de vencimento de opção, tá? Destaques para as opções de put da Vale, o maior volume financeiro até o momento. Então linha de tendência de alta sendo negociada, o mercado tem alguns toques. Nós iremos acompanhar aqui o índice Bovespa, se eventualmente ele começar a trabalhar abaixo dos 51 mil pontos, 50.800 pontos. Esse daqui é um ponto importante de suporte. Se ele perder esse cenário, ele me configura aqui uma sinalização de baixa, na qual a gente pode interpretar como um possível pivô de baixa. Tá? Então nós temos alguns obstáculos ainda em queda e se eventualmente ele voltar a trabalhar em alta, o próximo ponto de parada dele seria lá na casa de 54.500, se eventualmente a gente tiver algum fechamento do índice Bovespa acima dos 53.300 pontos. Já o dólar futuro, trabalhando com dia em queda, quase 1% em queda, me configura aqui um padrão de candlestick de reversão, um arame de baixa. Tá? Esse aqui é um padrão de queda pela combinação de candles. Nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, topo, topo, topo e topo. O mercado me faz um candlezinho vendedor depois de 2 dias de alta, o viés é de baixa. Nós podemos acompanhar o dólar em 2 pontos, tá? Primeiro ponto, a perda da mínima de hoje, a região de 3.500. Perdeu, sinalização é de queda, tem espaço para buscar o suporte na casa de 3.460. Caso ele venha desenvolver uma movimentação de alta, a gente vai marcar aqui a região de 3.555, superação de 3.555. Sinalização positiva, rompimento da linha de tendência,
O próximo ponto de parada em dólar ficaria aqui na casa de 3.600 o próximo patamar de preços. Então atentos, a máxima e a mínima de hoje vai definir o dia, o mercado bem agarrado, sem movimentações muito claras aí para a gente poder se posicionar. Eu separei alguns ativos que eu vou mostrar para você que me chamam a atenção para o próximo pregão e que chamaram a atenção no movimento de hoje. Tá? Primeiro deles é a Ambev. A Ambev está trabalhando aqui no campo positivo. Linha de tendência de alta sendo testada, candlezinho comprador, atentos à superação da máxima de Ambev, podemos ter alguma movimentação positiva. BBDC4, Bradesco, a gente tem uma movimentação de queda em Bradesco de 1,7%, segundo dia consecutivo. Eu posso trabalhar aqui uma retração de Fibonacci entre fundo e topo e perceber que Bradesco chegou aqui na retração de 50% de Fibo. Vou ficar atento na superação da máxima em Bradesco para ver se tem espaço para desenvolver uma movimentação positiva. BRML3 é um outro papel que me chamou muita atenção. Atentos a esse ativo, tá, pessoal? Esse ativo eu vou trabalhar cuidadosamente ele amanhã no próximo pregão. Linha de tendência de alta, percebam que toda vez ele toca nesses patamares, ele desenvolve uma movimentação positiva, uma movimentação positiva, movimentação positiva. E aqui ele vem me definir aqui um martelo, um candle de reversão em cima de uma região de suporte. A superação da máxima de hoje, podemos trabalhar uma compra em BR Malls, que está bem interessante o ativo para a gente pensar em se expor nesse papel. Se eu colocar um gráfico de 15 minutos, notem que eu tenho um movimento de sobe, corrige e foi definida uma resistência relevante no patamar aqui de R$12,36. O rompimento leva a um acionamento de um pivô de alta no intraday. BVMF3 é um outro ativo que chama atenção. Passa por um período de acúmulo de preço próximo ao nível de resistência, atendo a superação de R$18,24. Cielo é um outro ativo também, candlezinho comprador em cima de uma linha de tendência de alta, atento à superação da resistência prévia na casa de 35,75, podemos trabalhar compras. CEMIG 4 é um outro ativo em que acompanhando a movimentação diária dela, foi uma movimentação um pouco mais neutra, que demonstra aí queda de 2%, abriu em gap, tá? Mas está uma movimentação bem neutra. O que me chama a atenção em CEMIG é o intradiário, tá? O intradiário de CEMIG eu vou monitorar uma possibilidade de trade na superação desse primeiro nível, tá? 6,20, superando 6,20 a gente pode pensar aqui numa movimentação positiva de compra. CSNA3 é um ativo que também desperta atenção pela fortíssima queda, uma fortíssima queda aqui que o mercado fez em cima de uma região de suporte. Eu vou monitorar aqui a superação da máxima de hoje. O ativo chegou a subir quase 4%, está caindo 1%. Então atentos aqui para a CSN, nem a máxima, a gente pode antecipar 8,62, trabalharmos aqui uma movimentação de compra. Direcional é um outro papel que chama a nossa atenção. O semanal ele me faz um mastro e bandeira, me definiu uma resistência importante no patamar de 6,45 que foi rompido. Vamos monitorar aqui direcional pelo semanal no rompimento de 6,74 para a gente poder trabalhar uma compra para posição em direcional, engenharia. Embraer começou a sinalizar um ponto de atenção. Embraer me faz um martelo, tá? Depois de vários dias consecutivos de queda. Vou monitorar atentamente a máxima de Embraer amanhã, tá? Muita atenção em Embraer. Eu estou namorando esse papel já por alguns dias, melhor, meses já. Ele não dá entrada para a gente poder trabalhar a compra. E amanhã, superação de 18,93, eu vou comprá-lo, possível ombro, cabeça e um ombro, um pivô de alta, um martelo no gráfico diário, independente do que for. Uma possível exaustão do movimento de baixa em Embraer. FIBR3, Fibra, é um outro papel em que sobe, passa por um período de correção. Eu tenho aqui definido um candle comprador em cima de uma região de suporte. A superação da máxima de hoje no próximo pregão leva a gente a trabalhar uma movimentação positiva e podemos avaliar uma entrada de compra em Fibra na superação de R$ 30,33. Dando continuidade aqui, Itaú. O que me chama muita atenção é Itaú, o gráfico intradiário não teve uma oscilação tão clara
ao longo desse pregão e agora no finalzinho do pregão está querendo perder a região de R$31. Se perder, abre espaço para uma movimentação de queda no intraday, tá? No intraday para buscar aqui uma região de suporte mais clara, de teste na casa de R$29,90/R$30. Continuando, JBSS3 me chamou muita atenção pela forte movimentação, 15% de alta nesse pregão. Temos aqui um nível de resistência importante sendo testada na casa de R$12,28, 12,30. Tá? Seria natural ele passar por um período de acúmulo para depois continuar seu movimento direcional. MRV é um ativo que está na nossa carteira, ok? Está na nossa carteira, nós iremos trabalhar uma compra no rompimento desses patamares de preço, tem uma resistência definida aqui na casa de 12,60, 12,70, rompendo esse patamar de preço a gente vai trabalhar a compra. Natura é um outro ativo que me chama a atenção, um gráfico de 15 minutos do papel para ser trabalhado amanhã. Atentos amanhã em Natura, o rompimento dessa consolidação em R$ 22,55. Podemos trabalhar aqui uma movimentação de compra depois desse período de acumulação de preço na mínima do dia de hoje. Petrobras, um papel desempenhando uma movimentação também neutra, mas porém positiva, tá? 2,85% de alta, linha de tendência sendo passada por aqui. A gente pode traçar aqui uma movimentação, também um arame de alta, tá? A superação da máxima de hoje em Petrobras pode levar aí a alguma movimentação positiva. O primeiro ponto que a gente vai definir, resistência na casa de 9,85. Rompendo esse patamar, pivô de alta acionado no intradiário. Dando continuidade, é Sambi11, tá? Sabesp, perdão, Sambi11 Santander. O próximo é Sabesp, desculpem. Ativo em linha de tendência de alta, levemente candle de indefinição. Monitorem amanhã Sabesp no rompimento de R$18,40. Rompendo esses patamares de preço, iremos trabalhar compras. Agora sim, SBSP3, tá? Sabesp é um ativo que também chama a nossa atenção, linha de tendência de alta, candle de indefinição após passar por um período de queda. Se eu colocar num gráfico de 15 minutos, estaremos aí monitorando uma compra nessa superação de R$27 em Sabesp. UGPA3, o GPA é um outro ativo em que trabalha em cima de uma região de suporte, candle de indefinição. Podemos ter aí um teste de suporte e abrindo espaço para buscar aqui o próximo nível de resistência na casa de R$74. Vale 5, o ativo me faz um candle de indefinição, chegou a subir bem, mas não teve força. Tá? Foi definida uma região de suporte importante. Se eu colocar o intradiário aqui, percebam que ele está querendo perder um suporte. Então, atentos em Vale, é uma das opções mais negociadas hoje no exercício. Então, não está muito atrativo o gráfico ainda não vejo nada a trabalhar em Vale. Vi24 é um ativo em que estamos monitorando esse triângulo ascendente. O rompimento de R$ 43,66, podemos ter aqui uma movimentação positiva e a gente vai trabalhar também na nossa carteira. E VEG3, para poder finalizar, a gente tem VEG caindo bem, subiu, passou por um período de correção, tem aqui uma região de suporte sendo testada, uma antiga região de resistência, fez um pullback, faz o segundo pullback, podemos ficar atentos aqui em em VEG, com algum candle comprador nesses patamares de preço para a gente poder pensar em se posicionar na compra do papel, ok? Então essas foram as principais informações. Eu gostaria de agradecer a sua presença e amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nos vemos aí na Arena do Investidor. Tenham todos um bom início de semana, uma excelente terça-feira, amanhã, no próximo pregão, e muito cuidado, muita cautela, o mercado está com um volume muito baixo. Obrigado e até a próxima oportunidade.